Olá, grupo! Amadas e amados do grupo Reconstruir. Temos o objetivo de reconstruir, com a ajuda da Palavra de Deus e de acordo com a Palavra de Deus, aquilo que foi destruído, aquilo que o inimigo das nossas almas conseguiu destruir, e muitas das vezes por nossa culpa, que não construímos com base na Palavra de Deus, que irá fazer com que haja solidez. E o que Deus faz, ninguém destrói. Aquilo que Deus te dá, ninguém tira. Vamos meditar um pouquinho então sobre o nosso conselheiro. A palavra de Deus diz: e se chamará o seu nome maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Isaías 9, versículo 6. Quem tem sido o seu conselheiro? A quem você tem buscado? Você tem buscado conselho de pessoas ímpias? Você tem buscado conselho de pessoas que não conhecem a palavra de Deus? Você tem buscado conselhos de líderes e pastores que conhecem a palavra de Deus, mas não obedecem a palavra de Deus? Aonde você tem buscado conselho? Você tem buscado conselho de pessoas que não beberam da mesma água que você está bebendo? Meus irmãos, quantas vezes eu fiz isso? Quantas vezes eu fiz isso e deu tudo errado, até que pela misericórdia de Deus e através da sua própria sabedoria, Ele me alcançou e fez com que eu buscasse a palavra dele, para que as minhas indagações, para que as minhas demandas tivessem sucesso principalmente espiritual. Pessoas têm me procurado no grupo e têm me dito: Norli, minha esposa está dando entrada no divórcio. O que eu devo fazer? Como eu encontro alguém, Norli? Como eu encontro alguém para me defender? O que eu faço, Norli? Meus irmãos, eu sou advogada e eu estou no poder judiciário. E eu vejo que nenhum advogado ou juiz será mais poderoso na sua vida para guiar os seus passos e te dar vitória do que Deus. Busque a Deus na palavra. Leia a palavra. Busque a Deus. Muitos cristãos e conselheiros e até pastores irão aconselhar você a contratar um bom advogado cristão. Mas isso não será suficiente. Porque a palavra de Deus diz para você não ir ao judiciário, se é esse o seu caso. A palavra de Deus diz para que você não vá perante a injustos. Se você comparecer ao tribunal diante de uma demanda, você já estará fadado ao fracasso. Mas quem vai me proteger, Norli? Quem vai proteger os meus filhos? Meus irmãos, eu enfrentei esse mesmo dilema. Mas eu cansei de ir a líderes e pastores que conhecem a palavra, mas não obedecem à palavra. E aí eu pesquisei na Bíblia. Eu pesquisei muito a Bíblia, ou seja, eu fui ao maravilhoso e poderoso conselheiro. Eu descobri na palavra de Deus que Ele tinha me prometido me proteger e me defender, e assim Ele vai fazer com você. Eu escolhi a Ele. Eu fiz o que a palavra diz para que seja feito. E Ele foi não só fiel, mas Ele foi poderoso do que qualquer advogado e qualquer juiz poderia ter sido. Eu coloquei a minha confiança nele e somente nele. A palavra de Deus diz assim: a profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Você sabe o que quer dizer a palavra inescrutáveis? É uma característica do que não se pode escrutar, ou seja, que não se pode investigar ou compreender, ou incompreensível. E de fato a mente do Senhor é incompreensível. Somente com muita ajuda e muita misericórdia você consegue compreender algumas coisas. Quando na verdade o que você não compreende exige de você submissão.
submissão e obediência e confiança para deixar Ele guiar os seus passos. Porque a palavra de Deus é algo sobrenatural. Não tem como confiar em algo que você não compreende, mas a palavra de Deus é assim. É fé. Você precisa não só ter a fé, mas você precisa também obedecer. E se você não tem encontrado líderes e pastores e conselheiros que obedecem a palavra, vá você à palavra e descubra que o seu maior conselheiro é Deus. Fale seu problema para Ele. Fique quieto ou quieta e ouça somente a Ele. Porque quem compreendeu a mente do Senhor? Quem compreendeu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Romanos 11, 33 e 34. A palavra de Deus diz assim: ai dos rebeldes. Os rebeldes no Egito, naquela época, o Egito ele representa o mundo. Os rebeldes, eles foram tomar conselho, sabe com quem? Com as pessoas que viviam no Egito, que representam o mundo. Com as pessoas que não conhecem a palavra de Deus, com as pessoas que são dominadas por Faraó. Com as pessoas que zombam de Deus, com as pessoas que vivem em pecado. O Egito, ele representa o mundo, e a Bíblia diz: ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que tomam os seus conselhos, mas não de mim, e que se cobrem com uma cobertura, mas não do meu Espírito. A cobertura que você precisa é a cobertura do Espírito Santo de Deus. E as pessoas fazem isso para acrescentar pecado sobre pecado, e assim aconteceu comigo. Quantas das vezes eu fui tomar conselho com pessoas, e para que elas não ficassem mal comigo, elas falavam o que eu queria ouvir e não o que eu precisava ouvir de acordo com a palavra. E a palavra de Deus, ela é verdadeira. Ela é dura, ela machuca, ela fere, ela tira você do desconforto. Mas eu não ouvi o que eu precisava. Eu ouvi o que me agradava. Até que um dia eu fui buscar na palavra de Deus. E essas pessoas que vão buscar o Egito, como diz a palavra, que descem ao Egito, lugar de pecado, sem pedirem o meu conselho, diz Deus, para se fortificarem com a força de Faraó e para confiarem na sombra do Egito. Isaías 31 e 2. Em quem você tem confiado? Aonde você está buscando conselho? Pare de ouvir muitas pessoas. Pare de contar o seu problema para várias pessoas, porque cada um vai dizer uma coisa. Escolha apenas uma pessoa, uma irmã ou um irmão, que possa estudar com você a palavra, que tenha bebido da mesma água, que esteja passando pela mesma situação, para ajudar você. Não procure proteção no sistema judiciário nessa situação, se você tem demandas na igreja. Você não deve confiar no seu advogado, eu digo isso para os meus clientes. Você confia em seu advogado mais do que você confia no Senhor? A palavra de Deus diz: maldito é o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço. E ao que quiser pleitear contigo, tirar-te a túnica, larga-lhe também a capa. Você sabe o que isso significa? Na palavra de Deus, em Mateus 5:40, na época do Antigo Testamento, as pessoas usavam túnica e usavam capa. E aí, no texto de Mateus 5:40, está dizendo exatamente essa frase, né? Esse versículo: e ao que quiser pleitear contigo, tira-te também a túnica, que é a vestimenta interna, e larga-te também a capa. Aqui Jesus nos fala da túnica e da capa. Para entender, é preciso conhecer um pouquinho o guarda-roupa do Oriente Médio. Na época do Novo Testamento, a túnica era usada sobre a pele internamente e feita de um tecido leve. A capa era uma peça externa pesada, larga, quente e folgada, de uso externo. Durante o dia era como um paletó que protegia das queimaduras provocadas pelo sol quente do deserto. E à noite ela funcionava como um cobertor. A capa ela era tão importante para aquele que a possuía que existia até uma lei a respeito dela. E quando dois homens faziam um trato, um deles poderia reter uma peça de roupa do outro como garantia até que a transação fosse consumada. E aí, conforme a lei ordenava, a lei diz que aquele que ficasse com a capa deveria então devolvê-la ao pôr do sol.
pois sem ela o usuário não poderia se proteger do frio e do calor. E a palavra de Deus então diz: assim, se tomares em penhor o vestido do teu próximo, lhe restituirá antes do pôr do sol. Por isso era comum que as transações fossem feitas com túnicas e não com capas, porque a capa era muito mais importante do que a túnica, que era a vestimenta interna. E você tem brigado por quê? Pelo que você tem brigado? Estão te pedindo a túnica? Dá também a capa. O que tem pedido a você? O que as pessoas estão fazendo com você? O que sua esposa está fazendo com você? O que ela está te pedindo? Você tem que lembrar que você tem que entregar e clamar ao Senhor. Porque Deus não é um Deus para que minta. Ele prometeu na palavra que supriria todas as suas necessidades. E ir ao judiciário perante ímpios e não perante santos. Isso não glorifica o nome do Senhor. E foi para isso que você foi chamado, para glorificar o nome do Senhor. Qual é a dívida que você tem? Ou que credor você tem? Pelo que você tem brigado? O ensino de Jesus sobre o amor está exatamente nessa passagem. Nós podemos tirar o que Jesus queria dizer com essa passagem é que as armas do amor devem ir além daquilo que é seu de direito. Você está brigando por uma casa, você está brigando por um carro. De acordo com Jesus, o amor cristão jamais se limita a fazer o mínimo exigido por lei. Vai além dela. Se alguém quer a sua túnica, que é direito de lei do outro, deixa com ele também a capa, que seria o seu direito de reter. Ah, Norli, mas isso é muito difícil, mas eu não estou dizendo que isso é fácil. A palavra de Deus diz que estreita é a porta que leva ao céu e larga é o caminho que leva à perdição. Mas a palavra de Deus diz também que é muito boa, perfeita e agradável a palavra dele. Então, meus irmãos, vale a pena. Vale a pena obedecer a palavra. Conheça a palavra, obedeça a palavra. Não só creia, mas obedeça a palavra. Tá bom? Fique os irmãos e as irmãs com essa palavra. E eu vou estar gravando a segunda parte dessa palavra do seu conselheiro. Busque a Deus como seu conselheiro. Ele é o único que pode abrir os seus caminhos e guiar os seus passos, porque ele é o único que conhece o futuro. O juiz não conhece o futuro, nem o advogado. Deus sabe o que é melhor para você. Deus abençoe a todos os irmãos e a todas as irmãs.